Olá, bom dia. São 11 horas pelo horário de Brasília. Está começando mais uma edição do Papo Sério, aqui pela sua Rede Plus Rádio Fortaleza de Comunicação. Eu sou Raimundo Machado Neto, muito prazer. Seja bem-vindo a esta live. Hoje nós iremos conversar já com o professor João Pedro Gurgel. Isso mesmo que você acaba de ouvir. Já nós vamos conversar com o professor João Pedro Gurgel, ele que é experiente aí na área de direito ambiental. Mas antes, vamos com os principais destaques do momento. Brasil é o segundo país com mortes no mundo. É manchete hoje em todo o Brasil. Presidente Jair Bolsonaro rebate Luiz Fux sobre as Forças Armadas. TSE aceita prova do STF contra Bolsonaro. Ministério Público Federal cobra governo por violência. Abraham Weintraub não nomeará novos reitores. OMS, Organização Mundial da Saúde, elogia o sistema de UTIs e de saúde do Brasil. Presidente Donald Trump marca comício em cidade de massacre. Agora falando de esportes, Juventus na final da Copa da Itália. Na parte da Espanha, Barcelona jogará com Marloca. E o Brasil vai testar a vacina chinesa em 9 mil voluntários aí para Covid-19. A gente vai debater aqui com o João Pedro sobre direito, né? O que é que está correto e errado no âmbito do direito e, é claro, a sua maior paixão, que é o meio ambiente. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Vamos aceitar aqui o convite e conversar conosco. Olá, meu amigo. Fala, meu amigo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Tá me vendo? Tô sim, maravilha. Pois é, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma live, né, aqui comigo. É tempo eu queria marcar essa live com você e eu não conseguia, né? Olha aí, rapaz. Mas que bom que a gente conseguiu alinhar nossas agendas, né? E para mim é uma felicidade muito, muito grande. Amigo João Pedro, né, você, pelo pouco que eu lhe conheço, você é uma pessoa que gosta, né, de estar sempre diante das causas animais, né, isso? Sim, E de defender esse lado animal, acho muito belo, muito bonito de sua parte, né? Eu creio também, o pouco que eu lhe conheci, você também é muito ligado à política, né? Você gosta de exigir às autoridades públicas aquilo que lhe convém, né? sim. Eu lhe pergunto, como começou essa paixão pela política? É de berço? Como foi? É familiar? Como surgiu essa vontade? Bom, em primeiro lugar, meu amigo, eu queria agradecer o espaço dentro da sua rede, a Plus Rádio Web. Eu fiquei encantado com o trabalho que tem sido feito, com a diagramação. Realmente é um trabalho muito, muito interessante, que é capitaneado por você, e para mim é uma felicidade estar hoje nesse debate. Eu comecei, Raimundo, na verdade, assim, há uma política institucional e há uma política do dia a dia. A política do dia a dia é aquela que nos leva a conversar com as pessoas que estão na rua, a dialogar, a debater, a enfrentar problemas reais, de uma forma real, participativa e presente. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei um trabalho de educação ambiental voluntário. Foi um trabalho que começou na minha escola, mas que eu levei para rádio, televisão, muitos lugares. Eu frequentei outras escolas em Fortaleza, trazendo essa questão do meio ambiente, num tempo em que as pessoas não se importavam muito com o aquecimento global e a degradação ambiental que o mundo vive. Então, quando isso tudo aconteceu,
obviamente que eclodiu ali em mim uma vontade também de participar de alguns debates mais avançados. E aí foi que eu me filiei aos 16 anos, que é a idade mínima, né? Me filiei ao Partido Verde e desde então é o meu partido. Há 10 anos eu faço parte de uma mesma agremiação partidária, cuja ideia central é defender o meio ambiente e é a minha bandeira e eu não, assim, sou muito feliz em defendê-la e faço questão de levar essa mensagem adiante. Entendi. Você falou de meio ambiente, na sua filiação com o Partido Verde, né? E me explica uma coisa. Nesse período, a gente está em pandemia, e a pauta é justamente isso, pandemia. O que é Sim. que você achou das pessoas que ficaram em casa no meio dessa pandemia e deixou a natureza, digamos, que respirar mais? O que Sim. você acha dessa ideia? Assim, eu vejo. A gente pode pensar, Raimundo, sobre duas perspectivas. A primeira é aquela que, de longe, pode ser um certo alívio. A gente tem notícia de despoluição, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Rio de Janeiro, aqui mesmo em Fortaleza, né? As orlas das praias urbanas, principalmente, estariam mais aliviadas pelo fato de não haver aglomeração e não haver lixo. Mas eu acredito, Raimundo, que nada do que é fugaz tem grande chance de fazer algum tipo de mudança. A verdadeira mudança de que o meio ambiente precisa é uma mudança de consciência e uma mudança de atitudes que permaneçam, seja com a pandemia principalmente sem a pandemia, né? Eu vi parte do movimento ambientalista comemorou isso tudo que a gente está vivendo. Eu não acho que a gente tem que comemorar, eu acho impossível, eu acho imoral e antiético comemorar mortes que estão sendo causadas em virtude dessa doença. E eu honestamente acho que nós só vamos ter algum saldo positivo se nós tivermos uma mudança significativa de consciência, de atitudes, de novas ideias. Inclusive a BBC Mundo, ela trouxe uma reportagem muito completa falando exatamente sobre isso, mostrando que alterações pontuais que digam respeito enfim, a uma determinada época, não são capazes de fazer com que o percurso da degradação ambiental, enfim, aconteça. Então, é importante que, por mais que a gente esteja vendo, né, tem alguns vídeos na internet que tem esse tom mais romântico, os animais estão voltando para as ruas, enfim, eu olho com um olhar muito preocupado e acho que se a gente não mudar de postura, aí sim a gente vai ter um problema grande e é sobre esse problema que a gente tem que pensar. Entendi. Entendi. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, ele Sim. vetou projetos aí, bastante comentado na mídia. O que você tem a dizer sobre esses vetos realizados pelo ministro? Raimundo, olha, nós temos tudo na nossa vida depende da nossa orientação. É engraçado que eu lancei há pouco tempo um curso chamado Direito Ambiental do Zero. E a primeira aula que eu trouxe aqui no Instagram foi falando sobre princípios. Quais são os princípios, quais são as ideias principais, os vetores de orientação quando a gente vai falar sobre meio ambiente, sobre direito ambiental como um todo. O que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, em relação ao meio ambiente, nós temos um ministro que foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa mediante um problema que aconteceu em áreas de preservação ambiental. Veja bem, e aí eu não estou fazendo exatamente uma crítica, eu espero que as pessoas entendam o que eu vou falar agora. Mas quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele disse eu não vou chamar ministros condenados pela Justiça. Ricardo Salles foi o primeiro. Né? Foi o primeiro ministro condenado pela Justiça por fazer algazaras com área de proteção ambiental quando foi secretário lá em São Paulo. Então, assim, tudo parte da nossa perspectiva. Meio ambiente é um bem econômico ou é uma forma de sustentabilidade? Meio ambiente é a nossa vida ou é algo que eu possa vender e que eu possa
comercializar em cima disso. Então, a gente precisa esclarecer essas dúvidas, porque são elas, no final das contas, que vão orientar governos, que vão orientar pastas, que vão orientar atitudes. O que nós tivemos em relação ao Brasil, e o que eu me preocupo muito com esses vetos, o pessoal que está aí nos assistindo, que quiser comentar ou falar sobre algum fato recente que viu, mas nós chegamos, Raimundo, o desmatamento de abril na Amazônia, segundo o sistema de alerta do desmatamento, ele foi o maior dos últimos 10 anos. Meu amigo Robson está presente, me ligando também, obrigado pelo carinho. E o que acontece? Com um desmatamento tão grande, tão absurdo, as pessoas se perguntam por que isso está acontecendo. É o tom, é a tonalidade que tem sido dada a essas iniciativas. Infelizmente, a pasta ambiental ela tem referendado a atitude de pessoas que desmatam. E aí fala-se em anistia de multas, revogação de medidas protecionistas, deixar a boiada passar, como foi a declaração do ministro, né? Deixar a boiada passar para afrouxar leis ambientais. Então, nós estamos vivendo um caos. Assim. Nós não temos um Ministério do Meio Ambiente, nós temos um subministro da Agricultura, ou um vice-ministro da Agricultura. Eu sei que isso não é constitucionalmente... enfim, mas é só uma alusão, né, uma analogia que a gente tem vivido hoje. E, infelizmente, é isso que tem se perpetrado nesse país. Certo. Ali também, como já foi pré-determinado na pauta, né, da nossa prática da live, eu disse que ia botar um pouco de política aqui no meio, porque senão, se eu ficar falando só de meio ambiente, eu me perco, porque eu não sou Nada, que é isso. Mas eu introduzi a live, para quem está chegando agora, eu introduzi a live com dois pontos que está sendo bastante comentado em todo canto, não tem como esconder, né? Uhum. O Brasil hoje se tornou o segundo país da Covid, né? Sim. Mais de 42 mil mortes, né? Uhum. E outro tema que o pessoal fala muito é a questão do Black Lives Matter, né? Sim. E é um assunto que, não sei o que, o racismo. E eu percebo, João Pedro, né, que as pessoas só falam do racismo do George Floyd, não sei se você conhece, e esquece que outras pessoas também, independente de raça, também estão morrendo vítimas de bala perdida, de tráfico, e por aí vai, né? Eu queria saber a tua opinião, né? Porque muita gente está comparando o Brasil com a Bélgica. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso. Olha, Raimundo, eu acho que quando o ódio é tolerado, quando as pessoas aplaudem o ódio, nós caminhamos para uma sociedade doente, para uma sociedade que permite atrocidades. O que aconteceu com George Floyd foi uma atrocidade contra a humanidade. Aquele foi um crime, mas a gente não pode deixar de perceber que existe o privilégio branco e existem questões que precisam ser tratadas, mas não basta nós não ser racistas, mas nós precisamos ser antirracistas. Precisamos denunciar e expor toda e qualquer manifestação de preconceito, de ojeriza enfim, que atrase a humanidade. O que tem acontecido, Raimundo, e uma coisa que eu fiquei muito chocado, é que algumas pessoas têm iniciado, mundo afora, um tal de George Floyd Challenge, em que algumas pessoas aparecem em vídeos com bonecos ou alguma coisa, pressionando o pescoço desses bonecos, desses manequins, em alusão a essa atitude monstruosa, a essa atitude criminosa que foi feita nos Estados Unidos. Quando a cultura do ódio permeia a sociedade, aí sim, nós temos uma caixa de Pandora, né, saindo por aí e se alastrando como nunca antes vista. Tolerar esse tipo de atitude é o que pode levar a nossa sociedade à falência.
Eu disse e repito, eu tenho uma luta muito forte em relação ao meio ambiente. Tenho 26 anos de idade, comecei isso com 13, então eu dediquei metade da minha vida a essa causa. Mas nós não podemos falar, Raimundo, em sustentabilidade em um mundo racista. Isso não combina com o mundo que nós precisamos ter. Do que adianta nós falarmos em energia solar para abastecer prédios se a gente não consegue respeitar o irmão ao lado? Se a gente não é capaz de compreender a dor do outro, se a gente não é capaz de sentir o que o outro sente mediante uma atitude criminosa, uma atitude de desrespeito, uma atitude desumana. Então, se a nossa voz não é instrumento de justiça, então a nossa voz não serve para nada. A luta para o meio ambiente, as lutas ambientais, elas se tornam inócuas quando a gente não coloca o respeito e a humanidade como centro do debate. O amor, principalmente. Tem a frase muito famosa do Martin Luther King, que para mim é um ídolo, para mim é uma inspiração, para mim é um grande humanista. Dedicou sua vida a combater o racismo, dedicou a sua vida à não violência, à desobediência civil. E o que o Martin Luther King fala o que me preocupa não é o barulho dos injustos, dos maus, e sim o silêncio dos bons. A gente não pode ficar calado mediante isso que está acontecendo no mundo, isso que está acontecendo no Brasil. Nós recebemos com frequência notícias de desrespeito, notícias de violência, e isso, Raimundo, se tiver o aceite da sociedade, se tiver o aceno, se as pessoas sorriem e se as pessoas aplaudem esse tipo de atitude, nós estamos caminhando para o fracasso. Não só o fracasso político, mas o fracasso social, o fracasso enquanto humanidade. Eu digo e repito, não existe sustentabilidade em um mundo racista. As autoridades precisam apurar o que aconteceu com o George Floyd, precisam punir todos os envolvidos, e que aqui no Brasil, eu uso a frase do Will Smith. O Will Smith ele conseguiu resumir de uma forma muito inteligente aquilo que nós temos, né? O racismo ele não diminuiu, hoje ele só é filmado, né? Então, que nós precisamos expor essas questões, precisamos conversar sobre essas questões e nós precisamos tornar essas questões o centro do debate. E reitero o que eu digo, não existe sustentabilidade em um mundo que tolera o racismo. Uhum. Muito bem. O João Pedro, você, como eu já apresentei antes, trabalha nessa área de ambiental, né? Sim. Mas você está ligado a algum órgão específico? É Unifor? Como é que é? Você é professor, né? Pelo que eu sei. Não. Eu iniciei um trabalho de educação ambiental voluntária, isso já há muito tempo, e eu partilhei de algumas iniciativas que dizem mais respeito à extensão do que necessariamente a ligação a alguma instituição específica. Veja bem, nós, corriqueiramente, aqui pelo próprio Instagram, eu já trago alguns assuntos sobre o meio ambiente, trabalho também nessa questão junto ao deputado Sérgio Studas quanto à questão dos animais, nós estamos juntos nessa questão e prestando assessoria jurídica a projetos, a iniciativas nesse sentido. E o que eu tenho desenvolvido aqui no Instagram, e eu escolhi o Instagram, Raimundo, por uma simples razão. Para mim, não adianta que o centro dessas questões sobre o meio ambiente fique só comigo, fique só com as pessoas que tiveram algum contato com a matéria. O meu trabalho na minha vida foi sempre levar a informação para as pessoas que gostam daquela informação, óbvio, mas que também precisam ouvi-la, ou que nunca tiveram oportunidade. Eu me deparei, Raimundo, com um universo de pessoas que frequentaram as bancadas de engenharia civil, colegas meus que se formaram no direito, não sei como era a comunicação na sua área, mas eu conheci gente que nunca teve uma noção de educação ambiental na faculdade, ou na escola, né? Na verdade, a gente tem uma cadeira na faculdade que é Ética e Desenvolvimento Socioambiental e aquelas coisas todas, né? Sim. Pois então... São assim, são flashes, né? São noções muito rápidas. E, obviamente, o espaço não me permite, já que o Instagram é uma ferramenta limitada, não é como uma aula que eu preparo no Zoom, que eu trago os meus slides, minhas coisas, mas eu tenho tentado fazer isso.
Eu lancei o direito ambiental do zero, na verdade eu relancei, porque foi uma iniciativa que a gente iniciou no ano passado, trazendo pontos específicos. Né? Então, a minha afiliação é trazer informação para a comunidade em geral. Né? Obviamente que é alegre e contente se as pessoas aderirem a essa ideia, se, enfim, compartilharem. Para mim, o importante é ajudar. Pois é. Tu deu a tua opinião agora há pouco sobre os vetos do Ricardo Salles, né? Sim. Lembro-me bem, dentro do âmbito aí ambiental, nós tivemos também uma pessoa que, querendo ou não, colaborou com esta secretária, né? Sim. Que foi a Caixa Abreu. Caixa Abreu, durante a gestão do Ciro Gomes. Como é que você avalia a gestão da Cátia? Olha, Raimundo, nós precisamos entender, né, que o que tem acontecido no Brasil é significativamente pior do que aconteceu nos anos passados. Inclusive, existem alianças, inclusive de ex-ministros do meio ambiente, falando sobre o que tem acontecido nesse exato momento no país. Por que eu chamo a atenção ao fato atual, em detrimento do que aconteceu em outras épocas, ou antes mesmo da redemocratização? Né? O Brasil sempre foi vanguardista no que diz respeito ao meio ambiente. Eu vou lhe dar um dado que talvez muitas pessoas não saibam, mas durante o período militar, o Brasil lançou iniciativa nos anos 70 sobre a questão do álcool. Né? Houve a crise do petróleo, todo mundo sabe, isso aí foi nos anos 70, e aí muitas pessoas ficaram perplexas, né? Já que o preço do petróleo tinha subido, tinha disparado, e o mundo todo ficou meio tonto em relação a que tipo de iniciativa tomar. E o Brasil, naquela época, conseguiu ser vanguardista. O Brasil começou a pensar no álcool como combustível, e deu certo. O problema é que, por falta de incentivo, alguns programas foram abandonados, como foi, por exemplo, o programa do biodiesel. Né? Mas, veja bem, que até em momentos críticos da nossa sociedade, nós tivemos a inserção de iniciativas limpas de energia que contribuíram com o planeta, com a oxigenação do nosso país, e poderia ter dado certo se a gente tivesse investido um pouco mais. Mas, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil hoje, no Brasil de hoje, quando a gente fala da pauta ambiental, dessa pasta, nós temos que o Brasil tem sido desrespeitado economicamente. Os nossos commodities, o que a gente vende lá fora, Raimundo, ele precisa passar por uma certa inspeção internacional. A gente lança os nossos produtos se os mercados entenderem que a gente conseguiu competir com igualdade. Se a gente obedeceu normas ambientais de cultivo, normas agrícolas e tudo mais. O que acontece? O Brasil está com uma imagem muito ruim lá fora. Porque quando o pessoal enxerga essas queimadas na Amazônia, esse desmatamento, começa a perceber que esse produto do Brasil ele tem uma origem legal. Ou seja, o Brasil, veja bem, como é que o agricultor francês vai permitir que o produto do Brasil seja vendido a um preço mais barato, sabendo que esse produto que o Brasil está oferecendo aí veio de desmatamento, veio de circunstâncias ilegais? Fica com raiva e vai denunciar no mercado afora. É assim que acontece. Você que faz tudo direitinho, cumpre todas as normas, quer vender o seu produto a um preço X, aí um espertalhão, um bobão, que quer ultrapassar todo mundo, vende o mesmo produto com metade do preço. Isso é desonesto de gente do mercado internacional. E é o que a gente está vivendo hoje, com a soja, com a laranja e com outros insumos que a gente tem aqui dentro. Então, assim, essa união que se teve de ministros do meio ambiente, essa carta foi assinada por muita gente, Carlos Mink, enfim, fez com que a gente realmente entendesse que o nosso cenário atual ainda é o pior do que a gente viveu desde antes da redemocratização. Dom Pedro II era um ambientalista, para você ter ideia. Né? Então,
nós tivemos um grande retrocesso. Um grande retrocesso. João Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu ia te perguntar sobre a questão do bioma. Você acha que o nosso bioma brasileiro ele está o bioma Sim. ele está acabado? O pessoal prejudicou muito o bioma nesses últimos tempos. Por que eu estou te fazendo essas perguntas um pouco tristes, né? Porque eu percebo, e eu já fiz cursinho, né, cursinho preparatório do Ministério Público. Sim. A prova de redação foi justamente sobre meio ambiente, né? À toa que eu estou te chamando. Sim. Deve ter muito concurseiro de plantão aí nos assistindo. Olha aí, coisa boa. Então, assim, se fosse uma dissertação agora argumentativa explicando sobre o bioma brasileiro, o que é que tu diria na redação? Bom, essa redação, Raimundo, eu acho que a gente pode pensar nela, né? Talvez olhando um pouco mais ao nosso redor, vendo as circunstâncias que está acontecendo, acompanhando as notícias que a gente tem no mundo. Nós temos, o Brasil, ele tem a possibilidade, nós somos um país mega diverso. É essa frase que é dita sobre o Brasil. Em mega diversidade, nós temos um país que tem um cerrado, um país que tem a floresta amazônica, um país que tem a caatinga aqui no nosso estado, né? Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande de naturezas dentro desse país continental que nós chamamos do Brasil. Eu posso dizer que bons governos ajudam, governos ruins atrapalham. Então, isso em todo e em qualquer setor, né? Quando a gente vai falar de bioma, inexoravelmente, por questão da voluptuosidade, a gente fala na Amazônia também, né? A gente fala do bioma amazônico por ser a maior floresta tropical do mundo, né? Por garantir destaque ao Brasil enfim, em todos os cenários. E eu acho importante a gente pontuar sobre isso. O que nós temos, Raimundo, é uma orientação desorientada do governo em relação à pauta ambiental. E eu vou lhe dar um exemplo muito, muito emblemático do que aconteceu no dia 1º de junho. No dia 5 de junho... desse ano. 5 de junho, Raimundo, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Sim. Foi uma data instituída pela Estocolmo, a Conferência de Estocolmo em 72, que foi um marco na proteção ambiental do nosso mundo. E nesse dia, a gente sempre comemora o dia 5 como uma data importante, uma data que enfim, para pensar sobre o meio ambiente e conscientização ambiental. Pois no dia 1º de junho de 2020, né, veja bem, o Ministério do Meio Ambiente no Brasil abriu uma licitação no valor de R$1 milhão para contratar carros blindados para o ministro. Isso aconteceu, Raimundo, nesse mesmo contexto. Para o Ricardo Salles, é isso? O Ricardo Salles, exatamente. E assim, carro blindado, veja bem, esse carro blindado tem que ter. Tá aqui na licitação, eu mostrei inclusive isso aqui no Instagram. O carro tem que ter conexão Bluetooth, tem que ter banco de couro, tem que ter sensor de ré, GPS, tem que ter ligação para iPod, iPhone. Né? Tem tudo, né? Assim, eu não tenho um carro desse, né? É muita mordomia. O cidadão comum não tem um carro desse para passear por aí no seu dia a dia. Né? Só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Então, assim, nós temos a perda do cerrado para a agricultura, nós temos a perda do cerrado principalmente para a pecuária. Nós temos a perda da floresta amazônica também para a pecuária. Nós estamos vivendo, Raimundo, numa situação de precarização da defesa ambiental, das vidas que estão na floresta. Eu falo isso, não uma coisa que eu li ou uma coisa que eu ouvi por aí, mas eu estive em Manaus esse ano, conversando com tribos, falando, trazendo... Indígena morrendo, né? Morrendo, em virtude do Covid. A informação
desses cuidados que a gente tem que ter em relação à aglomeração, álcool em gel, limpeza, a aglomeração. Tudo isso não chegou em muitos lugares. Existem lugares no Brasil que não são conectados. Então, essas pessoas precisam ser respeitadas também. São vidas que precisam ter um mínimo de acesso à assistência básica, né? E ela se insere também justamente no seio da preservação do meio ambiente, porque são aquelas populações justamente que vivem da sustentabilidade, vivem para a floresta, vivem na floresta com a floresta, né? Ó, uma pessoa que estou aqui, como é que é? Ao invés de o quê? Ao invés de usar a verba peraí, pulou. Ao invés de usar a verba com que presta, estão contratando naves. Fernanda. Minha amiga Fernanda, obrigado pelo carinho. Obrigado aí pela sua opinião. Agradeço. Sim, a gente estava falando das mortes, né? Dos vídeos e tal. Falar em morte, um assunto que eu queria falar contigo é o seguinte. Nós, bem no começo, o que aconteceu? Nós recebíamos, eu como jornalista, né? Sim, claro. João Pedro, o boletim do CESA, né? Que é a Secretaria Estadual daqui, a gente recebia o boletim epidemiológico no formato PDF. Aí parou de se fazer pelo PDF e eles implementaram esse sistema novo aí, que é o tal do Integrated Suite. Por um lado, é até moderno. Só que o que aconteceu, né? Começaram aqueles ataques, né? Governadores de outros estados, não só o Camilo Santana, mas principalmente governadores do Nordeste e depois, muito tempo depois, o Dória, né, se opôs ao Bolsonaro e ficou exigindo pelo número exato de óbitos, né, nas últimas 24 horas, aquelas coisas do Jornal Nacional, né? E o Bolsonaro, sabendo que estava sendo pressionado, ele alterou, se eu não me engano, das 18 horas, uma coisa assim, 19 horas, ou seja, bem próximo da exibição do JN, para as 22 horas o resultado dos óbitos, né? Não sei se alguém percebeu aí que nos últimos dias a Globo teve que interromper sua programação normal para plantão. Eu até me assustei como jornalista, porque eu achava que era para anunciar a morte de algum famoso, assim, quando fui ver, era a atualização do Ministério, né? Dirigindo na parada deles, né? Aí eu te pergunto, João Pedro, tu como é um estudioso, igual a minha pessoa, que tem um bom intelecto, tu acha justo ficar escolhendo horário para dizer quantas pessoas morreram, uma coisa que é fundamental para o país inteiro? Meu amigo, eu acho que você tocou num assunto muito importante, Raimundo, e de grande relevância, né? Acho que você introduziu muito bem aquilo que a gente está vivendo e aquilo com que eu me acosto. Bons governos salvam, ruins governos matam. Isso é fato, né? O que está acontecendo em alguns países, eu dou exemplo da Nova Zelândia, a Nova Zelândia já voltou suas atividades. Não precisa mais de isolamento social, não precisa mais de todas essas medidas que a gente está vivendo nesse mundo atrasado, que nós ainda estamos combatendo o corona, porque nós não tivemos uma aliança, uma liderança específica sobre isso. A informação, e aí eu aproveito para enaltecer o seu trabalho, o trabalho da comunicação, que é de informar, que é de trazer a boa notícia, que é de comunicar fatos, dados, trazendo a boa informação para as pessoas. Enfim, é algo que é muito importante e que precisa ser valorizado. Nós tivemos, Raimundo, alguns episódios, você até viu recentemente, né? Colegas de profissão seus, né, sendo atacados na imprensa, na porta do Palácio Planalto.
A própria Renata Vasconcelos foi atacada no dia do aniversário dela, bicho. No dia do aniversário dela, cara. Assim, o jornalista é feito de refém dos estudos da Globo. Por mais que se tenha dissidências políticas e que você não credibilize aquele canal de comunicação X ou Y, mas isso a gente precisa respeitar os seres humanos, as pessoas, né? A nossa própria liberdade de imprensa, que eu tô achando que cada vez mais está acabando. Eu sinto que a nossa liberdade de imprensa está acabando. Sim. Eu sinto isso. Eu sinto que tem gente que até esquece o significado da palavra democracia. Sim, sim. Eu sou democrata e não deixo o outro se expressar, se promover, né? Aí, se eu for contar os casos que tem aí solto na justiça, eu não termino a live hoje. Verdade. Mas, ó, tem um comentário aqui, ó, pra tu, ó. João, é um absurdo as pessoas morrendo e Brasil, o quê? E Brasil vivendo como se isso fosse só uma gripezinha. Nosso presidente é muito atrasado e parece usar uma bitola, sei lá o que é isso. João, a pessoa que deveria mostrar que temos liberdade de expressão, manda um jornalista calar a boca. Ou seja, ela está se referindo ao Bolsonaro. Exatamente. Infelizmente, Raimundo, é todo um contexto em que as pessoas são vitimadas, né? Bons governos salvam. É inegável que uma crise política, no momento que nós vemos uma crise de saúde e uma crise econômica, ela não agrega em nenhum sentido, né? A Jussara falou muito bem, meu amigo Robson que está por aqui, Márcia também que está por aqui, se fez presente, Fernanda. Façam suas perguntas que a gente responde. Pronto, pessoal que quiser deixar o seu comentário, perguntas. Mas o que eu vejo, meu amigo, infelizmente, é uma panaceia, é uma vontade de agradar, de agradar desagradando, é uma comunicação, é uma ferramenta que é utilizada para um terço da população que votou, mas que na verdade, o líder de uma nação governa para todos os brasileiros, para todas as pessoas. Isso devia estar muito claro, devia ter algum tipo de manual para ler e para aprender um pouco mais. Na verdade, esse manual existe, que é simplesmente conversar, entender as necessidades do povo, que isso toda e qualquer pessoa pode fazer. A Inglaterra, e eu falo isso, Raimundo, com um certo local de fala, parte da minha família mora em Londres, né? Eu tenho 2 irmãos que moram em Londres, eu tenho uma tia, e quando tudo isso começou, vou falar o exemplo da Inglaterra porque eu acho muito simbólico. Boris Johnson teve a mesma postura que esteve aqui no Brasil. É uma gripezinha, enfim, o pessoal pode trabalhar. O que acontece? A minha família toda esteve doente com coronavírus. Toda a minha família que mora na Inglaterra, minha tia, meus primos, meu tio, meu irmão, seu companheiro, todos também ficaram, né, à mercê dessa doença nefasta. Então, muito preocupante, muito preocupante. E a gente... Aqui na minha família só eu escapei. Foi mesmo? Foi. Minha nossa. Tá chegando, Raimundo, sabe? Para mim, o coração aperta muito. A gente desliza na timeline e a gente se depara com pessoas que a gente gosta perdendo seus entes queridos. Pessoas que a gente precocemente deu um adeus durante esse problema todo. São pessoas, não são números, são pessoas. Poderia ser meu pai, poderia ser nossas mães, nossos irmãos. Eu até me emociono quando eu falo um pouco disso. Mas é muito pesado, é muito pesado. Se a gente não tiver empatia, se a gente não tiver solidariedade, se a gente não usar das nossas armas boas, né? As armas do bem, né? Do nosso arsenal do bem, do coração, a gente não vai muito longe. Eu coloquei na porta de casa e algumas pessoas até disseram assim, João Pedro, roubaram a tua ideia. Eu dei graças a Deus que roubaram. Você tem noção, Raimundo? Eu coloquei, isso já tá com um tempinho. A gente tem abastecido. Coloquei aqui num poste uma garrafa de sabão e uma garrafa de água. Tá lá no feed, né? Tudo mais. E, enfim. Poste de casa?
Foi, aqui pertinho, do lado, né? Aqui na esquina. Por quê? Porque muitas pessoas também em situação de rua não têm condições, infelizmente, a gente vive uma cidade muito desigual e às vezes faltam. Sim, né? Então, tudo isso precisa ser considerado nesse debate quando a gente vem esse tema. Toda e qualquer iniciativa que ajude, ajuda. As pessoas estão passando por um momento muito difícil. Se a gente não tiver empatia, solidariedade, a gente não vai longe. A gente já não tem presidente. Então, se a gente não tiver iniciativa, nós, infelizmente, vamos caminhar muito mal. Ó, perguntaram aqui, ó. Maria Luísa. O meio ambiente vai suportar por quanto tempo se continuar desse jeito, sem respeito nenhum com o próximo? Quer dizer? Eu acho que vai chegar um ponto, isso os especialistas já estão falando, que nós vamos chegar à desertificação, ao processo de desertificação. O que acontece? Vou falar de Amazônia, que a gente já falou muito disso, né? Na live de hoje. A Amazônia ela tem um solo um pouco mais arenoso, não é um solo muito rico, né? E infelizmente vai passar por um processo de desertificação e esse processo de desertificação ele é irreversível. Então a gente caminha para um mundo irreversível no que diz respeito à matéria ambiental. Nós corremos o risco de retroceder. E é isso que nos espera se a gente continuar com esse tipo de política. Nós vamos ter uma crise econômica em virtude de insumos ambientais, como eu já falei, o produto do Brasil vai ser desvalorizado. Nós vamos perder também, agora eu vou falar de município, esse ano tem eleições municipais, tem pré-candidato a vereador, tem pré-candidato a prefeito. Né? Eu não sei nem quem votar. O clima está quente já, apesar de não ter do isolamento social e tudo mais. Vai adiar ou não vai a eleição, afinal? Não sei, meu amigo. Infelizmente, provavelmente sim, né? Eu espero que sim. A gente está correndo um risco muito grande ainda. Não. Né? Não, né? Como? O Camilo Santana não se pronunciou, não, né? Sobre isso. Pois assim, o presidente Rodrigo Maia tem enfrentado esse debate diariamente, né? O que nós já temos em relação às eleições, né? O TSE vai disciplinar as convenções partidárias por meio virtual. Não sei se vai ser pelo Zoom, mas enfim, já tem portaria, já está articulando como seria isso. Nós devemos caminhar para isso. Eu queria só chamar a atenção, Raimundo, que a gente teve um comentário, o Robson é um grande amigo, que eu tenho muito carinho, ele colocou aqui, ó. Eu tive Covid e peguei no ambiente de trabalho. É uma doença que agride demais nosso corpo e nossa mente. E é um grande amigo, com o qual eu me solidarizo, mando meu abraço, fico feliz, graças a Deus, de estar bem e é sempre participante, também está apreciando seu trabalho aí e comentando aqui na nossa live. Uma pessoa me perguntando se você já pensou em ser político. Ah, comigo? Sim. Olha, Raimundo, eu gosto, eu não vou negar que eu gosto. Eu acho que a política institucional tem muito a agregar. Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez na vida, ter sido candidato a deputado estadual em Fortaleza, deputado estadual em Fortaleza, o Ceará inteiro. Né? Fui candidato. Foi uma candidatura muito simples, uma saliva, conversando com as pessoas, né? Um abraço, um carinho. E nós tivemos mais de 6.300 votos, quase 6.400, né? Você. Hã? Isso você teve 6.000 votos. Sim. Isso naquela época, 2018, né? A gente teve... Não foi eleito? Como? Não foi eleito? Não. A gente, infelizmente, não. Nós ficamos na 5ª suplência para deputado estadual. Enfim, tem outros na frente, grandes líderes, grandes nomes. Mas eu encaro com muito carinho a política institucional. E nós tivemos em Fortaleza, né? Nós chegamos a ultrapassar a votação de mais de 19 deputados eleitos. Foram mais de 4.000 votos aqui na capital. Mas, de toda forma, Raimundo, o que eu acho importante independentemente do cargo, independentemente da posição, independentemente de qualquer coisa, é ajudar, é estar presente, é ser participativo, é fazer parte do debate.
Eu lembro muito, isso aí, o que me vem à cabeça quando toca esse assunto é o exemplo do Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules na mitologia grega, eles foram executados quando Hércules não tinha nenhum poder, né? Então, o Hércules enfrenta um leão de Nemeia, ele enfrenta aquele monstro com várias cabeças, isso na mitologia. Quando ele é só um ser humano, quando ele usa só a cabeça para enfrentar todos esses monstros. Então, eu não acho que você precisa ser político, eu não acho que você precisa ser milionário, eu não acho que você precisa ser nada para fazer alguma coisa. Alguma coisa todo mundo pode fazer. Vai. E é isso o que eu sempre tenho tentado fazer, né? A minha parte, né? Jornalismo. Com certeza, e faz muito bem, por sinal. Desde 2016 a gente tenta. Estão perguntando aí mais uma vez. Então, vou repetir a pergunta. Vai virar vereador? Olha, eu ficaria muito feliz em participar desse pleito, mas eu acho que isso é uma decisão que perpassa por muitas esferas, mas, de toda forma, eu repito aquilo que eu já disse aqui, Raimundo, que é o meu discurso, é a minha palavra e é aquilo que eu trago para a minha vida. O que eu puder fazer para as pessoas, para o próximo, por todas as pessoas, enquanto advogado, enquanto professor, enquanto ser humano, eu farei e não há nada mais precioso para mim do que lutar com as ferramentas que a gente tem, batalhar com as ferramentas que a gente tem por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por Fortaleza melhor, por um Ceará melhor, por um Brasil melhor e um mundo melhor. Eu estou disposto a sempre estar lutando. Olha, vamos para nossas considerações finais, né? Eu tenho uma mensagem aqui para você. Poucas pessoas sabem, mas tem uma cidade aqui no Ceará que não tem nenhum caso de Covid-19. É o município de Grangeiro. Ele está apostando em barreira sanitária e monitoramento. E, ao mesmo tempo, eu já divulguei mais cedo que o Brasil vai testar aí a questão das vacinas. Né? Sim. Vai ter um conjunto aí de vacina e tudo mais. E vão ser testados mais de 90 mil seres humanos. O que é que tu acha disso? Tu acha que tu é mais a favor a cloroquina? O que é que tu defende, de fato? O que é que tu acha que é viável para quem está acontecendo? Olha, Raimundo, a minha sincera opinião em relação a tudo isso é que a gente tem que se abraçar com a ciência, né? A gente precisa estar ao lado dos cientistas, a gente tem que ouvir opiniões sensatas de pessoas que estudam e de pessoas que dedicam a sua vida àquela área para o desenvolvimento de pesquisas, tudo mais. Se é um medicamento X ou Y que vai dizer isso, não sou eu, porque eu sou advogado. Eu trabalho com outra seara, eu estudo leis e aplico elas no meu dia a dia, com base em alguns casos judiciais e para elucidar algumas matérias de situação científica. Eu não tenho esse conhecimento, né? Eu digo isso com muita humildade e com muito reconhecimento aos cientistas. A UFC é uma referência nos estudos da biotecnologia, nos estudos de farmácia, na medicina. Não só a UFC, não. A Unifor, a UES, muitas instituições, as universidades que a gente tem aqui no Ceará são referência para pesquisa, são referências para a ideia de tratar da saúde no mundo todo, né? Não só o Brasil não, é o mundo todo. E assim, eu lamento muito porque enquanto na Alemanha, Angela Merkel, né, inclusive tem matérias falando sobre isso, ela dorme e acorda com pesquisadores no telefone, mandando mensagens, se preocupando. Ela que é uma líder conservadora, todo mundo sabe que ela tem essa vertente, mas mesmo assim, nessas horas, se apegou à ciência, se apegou ao bom debate com os cientistas e soube
perceber o que estava acontecendo. Nós, prefeitos e governadores, estão sendo escrachados nesse momento, o que eu acho um absurdo. Eu acho que esse era o momento que a gente deveria se unir com o país. Nós temos mais de 5 mil municípios que sofrem nesse país com desemprego, com fome, com pobreza. Nós vivemos um país que é extremamente pobre, extremamente desigual, e esse seria o momento do qual nós poderíamos nos unir em torno de um único inimigo. O único inimigo desse mundo chama-se Covid-19, chama-se coronavírus. Esse sim é o inimigo. Infelizmente, algumas pessoas não perceberam que esse é o inimigo. E atacam a ciência, é medicamento X, o quadro é prefeito tal. Nós temos bons exemplos aqui no Ceará de grande gestão, e eu acho que isso deve ser levado para o mundo afora. Pois é. Vamos lá. Vamos tentar agilizar aqui, que o tempo está... Claro. Já caiu a live. O desmatamento na Amazônia é o maior desde 2015, ou seja, estamos há 5 anos aí em processo total, a nível de Amazônia. Por que as pessoas não estão se preocupando com um bem tão precioso que é a Amazônia? Olha, Raimundo, eu acho que nós temos... Eu posso elencar vários problemas, né? Como eu já falei, a gente já falou aqui na live, o discurso é muito importante. Então, se a gente tem um discurso que é afrouxa licenças, a gente tem um discurso que implicitamente, ou até explicitamente, diz para as pessoas desmatem, a gente não está nem aí, a gente vai dar um abraço a vocês. Infelizmente, isso vai pegar e é o que vai acontecer, né? Então, o que a gente está vivendo é um pouco reflexo disso, essa cultura. O que já se comprovou, existe esse discurso pífio de que seria os pequenos agricultores que estariam desmatando a Amazônia para subsistência. Isso não é verdade. Pelo volume, pelo ritmo e pela forma de destruição da floresta, tem se percebido que, na verdade, são grandes conglomerados de pessoas, né? De grupos que estão desmatando a Amazônia. Então, enquanto esses grupos tiverem um abraço, o aceite, o deleite, o beijo de quem está lá em cima, infelizmente, eles vão continuar fazendo isso, né? Então, minha amiga Isa, obrigado pelo carinho que está aqui presente, Sandrinha, né? Pois é complicado, né? Assim, porque aqui é um apontamento do INPE, né? Sim. Instituto Nacional de Pesquisa, né? Uma coisa assim. E aqui também fala daqueles primeiros tópicos que a gente abordou aqui na live. Sim. Do decreto, né? Uhum. Aí parece que para o Bolsonaro, né? Que é a redução de proteção da Mata Atlântica. Que proteção é essa? Explica em poucas palavras que proteção é essa que a Mata Atlântica? Olha, a Mata Atlântica, o que nós vivemos no país, e isso que diz a própria SOS Mata Atlântica fala, nós já temos um percentual muito reduzido desse bioma, talvez seja um dos biomas mais atacados pelo fato do desmatamento, pelo fato de tudo isso que a gente tem vivido hoje, né? E assim, a Mata Atlântica ela também condensa uma gama muito rica de fauna, né? Eu não posso deixar de falar dos animais nessa live, né? Então, essa diversidade, essa biodiversidade considerada pela Mata Atlântica, infelizmente tem sido vitimada em estratégias que o Ricardo Salles tem tentado levar. Ora por medida provisória, conversando com o presidente, depois consegue articular ali pelo Congresso projetos de lei com outros deputados que são ligados a essa pauta. O desmantelo, Raimundo, da pauta ambiental, ele é geral, multifacetado e assim, ele encontra várias brechas. Poxa, se o MP aqui não deu certo, talvez eu tenha um projeto de lei com um deputado que é mais ligado e, enfim, isso é o panorama, né? É o que está acontecendo com a Mata Atlântica, o que está acontecendo com a Amazônia, o que pode acontecer com a nossa Caatinga também. Então, infelizmente, é isso. Aqui eu tenho outra informação. Tu já ouviu falar de um sujeito chamado Juliano Baiochi? Ele foi escolhido para chefiar a Câmara de Meio Ambiente por Augusto Aras. Sim. Não
sei se você já ouviu falar desse sujeito, se tem algo a declarar sobre ele, mas virou notícia aqui no site da BBC. Aí eu queria saber se você conhece essa pessoa, tem algo a dizer sobre ela. Hum. Olha, Juliano Bayoshi. Conhece essa pessoa? o que vale, Raimundo, o que vale, quando a gente fala do trabalho que tem sido feito pelo Aras, né? Quando a gente fala do Ministério Público Federal como um todo, na nossa Constituição, o Ministério Público, né? Ele é também o encarregado da proteção ambiental, já que meio ambiente, pela nossa Constituição, é um direito difuso e um direito difuso de terceira geração, né? É um direito de... Agir nisso, é isso? Isso, assim, entender a instituição Ministério Público como um todo, né? Então, quando a gente fala do trabalho do Aras, né, o que o MPF pode fazer em relação ao meio ambiente? Então, é muito importante... Peço, viu? Estou com uma cola aqui, porque tem coisa que eu não entendo. Tá. Não, tranquilo, mas até para as pessoas entenderem um pouco mais, né? A nossa Constituição, Raimundo, ela fala que a proteção do meio ambiente tem que ser em nível municipal, estadual e federal, certo? Então, assim, a nível estadual, para a defesa desses direitos, o Ministério Público pode ser acionado. O que é o Ministério Público? Ele é um órgão, tá, independente, funcionalmente, que está sempre ali atuante judicialmente para tutelar esse direito do meio ambiente, né? O meio ambiente, o Ministério Público pode, inclusive, entrar com algumas ações que a gente chama... Não sei se o pessoal um tema um pouco mais complexo, né? Mas é muito interessante a gente saber também. O Ministério Público ele pode entrar com ações civis públicas, ou seja, para defender determinada coletividade. Se vários índios, vamos supor, né? Caso o MPF tem várias ações assim, se vários índios de determinada aldeia se sentem incomodados com determinada ação, aí pode entrar com ação civil pública representando aquela coletividade específica. O Mico Fernandes coloca aqui, ó, o cidadão normal pode fazer a proteção do meio ambiente, tem alguma ação judicial, tem a ação popular, né? A ação popular é um instrumento pelo qual qualquer pessoa indica os seus direitos políticos, pode entrar, né? E é gratuita e também pode ajudar. Então, assim, eu acho que para além dos nomes, Raimundo, a gente tem que conservar a ideia. Se a ideia não for proteger o meio ambiente, eu acho que nenhum nome é válido. Assim. Então, perguntando aqui, e o roubo das ONGs do nosso tesouro? Me diga a ONG. Assim, pois mas eu devolvo a pergunta, porque assim, tem com todo respeito, né, claro, e assim, e eu agradeço até essa oportunidade da minha amiga para esclarecer essa dúvida, né? Eu fico muito feliz e o que acontece? Infelizmente, a gente sabe que chegou ao conhecimento do Ministério Público, inclusive, de tribos, né, que não sabiam português, mas sabiam inglês, porque algumas ONGs faziam um trabalho escuso de estar lá né? Mas o que a gente precisa saber? Saber quais são as ONGs. Se a gente souber de alguma ONG e tudo mais, que faça algum tipo de trabalho escuso, a gente tem que expor. É por isso que eu pergunto logo. Diga a ONG. Né? Eu sempre falo e tudo. Inclusive trazer para o Ministério Público, que o Ministério Público tem a incumbência e o dever de investigar essas questões e que tem que ser investigado. Se existe corrupção, se existe algum tipo de desvio de verba, de interesse, tem que expor esse povo enfim, né? Mostrar quem é que está fazendo mal. A live vai cair, aí eu vou ligar para ti de novo. Tá ótimo, tá ótimo. Peraí.